Pessoal, antes de começar o resumo, eu tenho um recado importante para falar para vocês, que é sobre os inscritos do canal. Eu tô com uma meta de conseguir chegar até os 10 mil inscritos. Então, se você estiver vendo esse vídeo e não for inscrito, se inscreve no canal e não esquece de curtir e de comentar nos vídeos. Para mim saber que você viu esse pedaço, comenta Hametsu, que é o título do anime que eu vou falar hoje. Se você não tiver pulado, é só escrever Hametsu nos comentários que eu vou saber que você viu o vídeo e vou dar o meu alô para vocês. É isso, vamos lá. O anime começa dizendo que no princípio Deus criou os humanos e logo em seguida criou as bruxas e compartilhou parte do seu poder com elas, já que elas seriam responsáveis em ajudar e guiar os seres humanos. Só que um tempo depois, os humanos decidiram que não precisavam mais das bruxas, então resolveram matá-las. E logo depois, corta para a cena de um garoto caminhando com uma bruxa. E o nome dessa bruxa é Chloe, e ela é considerada a bruxa mais poderosa de todas, e por isso é temida. E a princípio, eles estão se escondendo dos humanos, enquanto tentam ir para algum lugar. Então o garoto questiona o porquê que eles têm que continuar fugindo. E ela diz que o motivo é porque ela é uma bruxa, e a maneira como os humanos olham para as bruxas mudou. Por isso, eles têm que se esconder. E o objetivo dela é encontrar um lugar que seja tolerante com bruxas, para que assim eles possam viver em paz. E enquanto eles caminhavam, ele percebe um esquadrão se aproximando. E enquanto eles se aproximavam para tentar eliminá-la, o garoto se preparava para atacar. Só que ela o interrompe, dizendo que ele não está pronto ainda. E enquanto eles se aproximavam, ela derrota todos eles com um único golpe. Então eles reportam a informação ao imperador da cidade, dizendo que Chloe é uma bruxa de alto nível, por isso é difícil derrotá-la. Só que ele ordena que eles a capturem imediatamente. Então o garoto pergunta o porquê que ela não deixou ele atacar, já que ele tem capacidade de lançar feitiços. Então ele pergunta o porquê que ela não deixou ele lutar. Só que ela responde que ele ainda é muito inexperiente com magia. Então ele questiona se o motivo é dele ser um humano também, dizendo que ela não permite que ele não mate pessoas da própria espécie, não importando o quanto eles a maltratem. Ela sempre suprime a sua raiva e nunca ataca os humanos. Só que ele diz que não aguenta mais não poder protegê-la. E enquanto eles conversavam, de repente um tipo de armadilha é acionado. Então eles são teleportados até a presença do imperador. Enquanto o imperador fazia o seu discurso, dizendo que os humanos eram muito superiores às bruxas, visto todo o avanço tecnológico que eles tinham feito até agora. Por isso, eles não eram mais dependentes delas, e nem tinham necessidade de tratá-las como divindades, e muito menos temê-las. Então o garoto vai para cima do imperador, só que logo ele é pego. Então Chloe ordena que o imperador solte seu aprendiz, antes que ela acabe matando todo mundo ali. Só que de repente, antes que ela pudesse atacar, sua magia é completamente cortada, revelando que os humanos tinham sido capazes de criar uma máquina que anulava a magia das bruxas. Então o imperador chega perto de Chloe e começa a humilhá-la, rasgando suas roupas. Enquanto isso, a multidão tirava várias fotos enquanto humilhava a Chloe. Então o garoto corre desesperado, dizendo que vai matar o imperador, só que ele não pode fazer nada, mas ele continua gritando, dizendo que vai salvá-la. Então o imperador ordena que o matem. Então Chloe se ajoelha diante do imperador e implora que ele poupe a vida do garoto, dizendo que ele não tem nada a ver com isso, que a culpada é só ela e não o garoto. Então ela implora, pedindo que poupem a vida dele, dizendo que não se importa com o que vão fazer com ela, desde que a vida do garoto seja poupada. Enquanto o garoto assiste tudo sem poder fazer nada. Então o garoto tenta desesperadamente invocar um feitiço, dizendo que vai matar todos eles, só que não funciona. Então o imperador saca sua arma e aponta para a cabeça de Chloe, enquanto os humanos continuam tirando fotos e dando risada de toda aquela situação. Então, olhando pro garoto, Chloe agradece, dizendo obrigado por tudo, dizendo ser grata desde o momento que eles se conheceram. E antes que ela pudesse dizer que o amava, o imperador atira na cabeça dela, e então ela morre, e seu corpo é completamente fuzilado pelos militares. E na frente do garoto, eles decapitam a Chloe, enquanto o imperador pega sua cabeça e expõe para os humanos, que vibram com toda aquela situação. Então 10 anos se passam e é nos mostrado um presídio com várias mulheres, o que dá a entender que são todas bruxas que foram capturadas. E enquanto algumas delas brigavam por um pedaço de pão, uma outra aparece dizendo para elas pararem de brigar, já que ela vai dar o pedaço de pão dela para elas. Então sua colega pergunta se ela já não tinha feito isso, só que ela disse que está bem, que ela não precisa se alimentar, já que ela está cheia de energia. Só que sua amiga sabe que isso não é verdade. E enquanto elas conversam, ela diz que não importa o quanto a tecnologia
tecnologia avance. As guerras continuam sempre acontecendo, e a paz que prometeram um dia que iria acontecer nunca veio, com uma falsa promessa de que com o fim das bruxas, a paz finalmente reinaria. E enquanto ela chora com tudo isso, a sua amiga tenta acalmá-la, quando de repente um dos guardas chama pelo número 218, que é o número dela, e elas sabem que quando uma delas é levada, nunca mais ela volta. E enquanto eles continuam chamando pelo número, a sua amiga troca de lugar com ela, então ele manda ela segui-lo. Então ela vai até a sala de um cara que já chega dizendo que a aparência dela parece aceitável, então ele pede para que ela tire a roupa, dizendo que precisa verificar seu corpo para não ofender o senhor que ela vai servir. Então ele começa a dizer que este lugar é mantido com dinheiro de impostos, e a única forma que eles têm de pagar é oferecendo seus corpos, já que eles têm a obrigação de servir ao povo e ao império. Então ele tira uma foto dela para vender na internet, só que em um momento de descuido, ela morde o dedo dele e rouba o seu celular e sai correndo dali. E enquanto ela corre, ela tenta usar o celular para destravar as celas, só que ele só destrava com identificação de voz. Então ela tenta várias coisas até conseguir destravar o celular, e assim ela abre a porta de todas as celas. Então todas aquelas prisioneiras começam a fugir, enquanto os guardas tentam chamar reforço. Então ela corre até a porta de uma sala e usa o celular para destravar, e ao abrir é mostrado um tipo de gaiola completamente fechada. Então um dos guardas a ataca, só que antes que eles pudessem fechar essa gaiola, ela se abre, e a pessoa que estava dentro dessa gaiola começa a quebrar as correntes e se soltar, e é revelado que era o protagonista, que passou os últimos 10 anos preso dentro dessa gaiola. E a garota que abriu as celas parece reconhecer o protagonista, que sem pensar muito já pula para cima de um dos guardas, e pegando seu bastão, ele o crava em seu peito e o mata. Enquanto o outro pegava a arma para atirar, ele puxa uma faca e joga em direção à testa do guarda, o matando na hora. E antes que o terceiro guarda pudesse reagir, ele já avança para cima dele, toma sua arma e atira, também o matando. Então ele se vira e olha para a garota, que fica completamente desesperada, pensando que ele vai matá-la, e apontando a arma para ela, ele atira em suas correntes, a libertando, e depois ele sai dali. E enquanto isso, os guardas informam que as celas foram abertas e pedem para os militares armados conterem os prisioneiros. E enquanto isso, o chefe do exército pede para um soldado específico ir lá verificar a situação e usar a força caso necessário. E enquanto ele responde aquilo como se fosse mais um dia qualquer, a irmã do diretor diz que a segurança nacional é o pilar do império, portanto ele tem que levar aquilo mais a sério. Então ele sai, e ao tirar sua capa, é revelado que ele é meio humano e meio robô. Então o chefe do presídio percebe que além das celas, o depósito de artefatos também foi aberto, e o objeto que tinha em uma das caixas desapareceu. Então eles se questionam como a garota conseguiu passar pelo sistema de segurança do celular, já que nem o nível de autoridade dele permite isso. E a cela que ela abriu era a cela do protagonista, que além de ser um condenado à prisão perpétua, é considerado uma ameaça nível S, o aprendiz da bruxa Adonis, que foi até um alto de um prédio carregando a sua pena e uma pistola. Então ele começa a invocar um feitiço, e usando a arma ele atira, e usando o feitiço ele aumenta o tamanho da bala daquela arma e dispara ela contra um prédio, e diz que já está na hora de botar seu plano de vingança em ação. E logo depois corta para a cena do soldado exterminando todas as prisioneiras, inclusive a amiga daquela que soltou o protagonista. E enquanto isso, ele fala ao telefone dizendo que não achou o protagonista, e logo em seguida ele é informado que uma bomba atingiu um prédio da cidade e parte para lá. Só que antes disso ele mata o chefe do presídio. A garota que escapou corre se perguntando o que ela vai fazer, já que o objetivo dela era deter o protagonista, e ela não conseguiu fazer isso. E enquanto o protagonista caminha pela cidade, ele vê pela TV que estão noticiando o ataque que ele fez ao prédio, dizendo que duvida que ela o elogiaria pelo que ele está prestes a fazer, pensando na provável bronca que ela daria nele caso ela estivesse viva. Então ele diz que não importa quantos anos passem, ele nunca vai se esquecer daquela cena, da cena da Chloe sendo assassinada. Então o protagonista usa sua pena e faz uma invocação, e o que ele invoca sai debaixo da rua da cidade, e é mostrado que é um tipo de goblin de pedra gigante. E então ele começa a atacar vários prédios da cidade, e os destroços por consequência começam a acertar vários civis, matando vários deles. E enquanto um carro invade a delegacia de polícia, o policial vai até o rapaz e pergunta o que está acontecendo, só que ele está tão assustado que ele não consegue explicar direito, e a princípio ele pensa que ele está bêbado e manda prendê-lo. Só que ao sair para fora, ele vê o goblin gigante de pedra no meio da cidade e pede por reforço. E enquanto isso, o protagonista começa a destruir vários prédios da cidade
cidade, e os destroços começam a cair e esmagar várias pessoas, inclusive um estudante que pede ajuda à sua namorada, só que ela fica muito assustada e foge, deixando ele para trás. Então o protagonista marcha em direção ao castelo do imperador. Enquanto isso, os militares estão tentando entender a situação, informando a todos que aquilo que atacou a cidade parece um tipo de robô gigante de pedra, só que eles não sabem de onde é, e esse robô está vindo em direção ao castelo. Então o diretor declara o estado de emergência na cidade, e enquanto o robô continua caminhando em direção até eles, a irmã do diretor deduz que aquele robô deve ser alimentado por magia. Então o diretor diz que isso pode simplificar as coisas e pergunta aonde está o dispositivo de supressão de fótons, já que eles vão usar aquilo para detê-lo. Então ele pede para sua irmã ir até lá e fazer a máquina funcionar. Só que os militares não têm certeza de que isso vai dar certo, já que faz 10 anos desde a última vez que eles usaram o dispositivo. Enquanto isso, o robô continua marchando, deixando o rastro de destruição com vários feridos e muitos mortos. Então eles preparam vários tanques para atirar em direção ao robô, só que na hora que eles atiram, as balas do tanque são desviadas para outro lado e acabam acertando vários prédios. Então eles disparam de novo, só que novamente as balas do tanque desviam para outras direções. Então o protagonista esburra um prédio e os destroços desse prédio vão em direção até os tanques e acertam eles em cheio. Então é explicado que o protagonista passou os últimos 10 anos fazendo simulações em sua cabeça como ele faria para se vingar da cidade, e ele passou os últimos 10 anos simulando isso várias e várias vezes em sua cabeça, até que ele conseguiu desenvolver a sua própria técnica de magia, já que dentro de sua mente ele era capaz de fazer pesquisas científicas sem limites, pesquisando modos mais refinados de massacrar uma nação. E para o protagonista não fazia diferença de quem estava ou não no momento da execução há 10 anos atrás. Para ele não fazia diferença, todos eram iguais e deveriam pagar da mesma forma, dizendo que todos que vivem nesse país e colhem seus benefícios são igualmente culpados. Então ele usa sua magia de invocação e invoca 2 armas, e então ele começa a atirar nos civis, matando vários deles. E depois de fazer isso, por algum motivo, ele começa a chorar, sem entender o que ele está sentindo, se perguntando sobre o porquê que ele não se permite se sentir feliz com isso. Enquanto isso, o soldado que matou todas as prisioneiras está no alto de um prédio, se preparando para atirar. Então o exército manda vários caças em direção do protagonista, e começam a atirar em direção dele, só que vários desses disparos estão acertando civis também, só que eles parecem não se importar muito com isso. E enquanto um garoto tentava acordar sua mãe morta, um pedaço de um prédio começa a cair na direção dele, e quando ia acertá-lo, a garota que fugiu do presídio o salva, e então ela entrega a criança a uma senhora e pede para eles saírem dali, enquanto ela corre até o protagonista. Então o exército se aproxima dele e começa a se preparar para atacar. E enquanto isso, no castelo imperial, é demonstrado que o imperador está morrendo devido a uma doença terminal, e ao perguntar o que está havendo lá fora, a sua esposa diz que não é nada e que está tudo bem, parecendo meio suspeita, mas ela afirma que o império está bem, já que ele garantiu que o império seria grande e forte. Então ele começa a fazer um discurso meio que se despedindo de sua esposa, e diz não ter nenhum arrependimento do que ele fez durante esses últimos 10 anos, já que tudo que ele fez foi pelo seu povo e pelo império, portanto ele não se arrepende de nada, mesmo que ele considere essa doença um castigo divino. Para ele, manter um império soberano vale mais do que qualquer coisa. Enquanto isso, o protagonista continua atacando o exército, matando vários soldados. E no quartel, o diretor vê que todos os soldados que foram enviados foram eliminados. E então a inteligência percebe a presença de uma pessoa perto do protagonista. E Adonis está perto de matar um soldado que diz que deveria tê-lo matado há 10 anos atrás. Então ele concorda, dizendo que sim, que deveriam. E quando ele estava prestes a matá-lo, a garota chega dizendo para ele parar com isso. Então olhando para ela, ele a reconhece e ela implora pedindo para ele parar com isso, dizendo que ele já matou pessoas suficientes do Império. Então ela pergunta se isso não é o suficiente e diz que não quer ver mais pessoas inocentes morrendo. E ao ouvir isso, imediatamente o protagonista mata o soldado. Então ele caminha até ela perguntando como ele foi se deixar enganar, dizendo que não importa quem seja um escravo ou um militar do Império, todos são culpados, por isso todos merecem morrer. Então ela fala que
Chloe não iria querer isso, dizendo que ela era importante para ele. Então ele puxa ela pela blusa e diz para não usar o nome de Chloe de novo, e questiona o porquê que ela está ficando no seu caminho, perguntando se ela é só uma distração até o próximo batalhão chegar, já que isso parece algo que os humanos fariam, já que eles nunca jogam limpo, assim como eles fizeram naquele dia, dizendo que eles não teriam perdido se os humanos não tivessem usado truques baratos. Então ele manda ela ficar fora disso. Então ela diz que Adonis foi o nome que a maior bruxa do mundo deu ao seu aluno, e que todas as bruxas sabem disso. Então ela revela ser uma bruxa, só que ele não acredita que ela é uma bruxa, já que para ele todas tinham sido exterminadas. Então ele manda ela calar a boca e não falar com ele sobre isso. Só que ela diz que é verdade, que elas conseguiram sobreviver à caça às bruxas. Então ele questiona do porquê que elas não vieram salvar a Chloe, porquê que elas deixaram uma colega delas morrerem. Só que ela diz que não tinha como, já que todas estavam desesperadas para fugir do ataque dos humanos. Então ela pede desculpas, só que ele diz que isso não adianta, já que a Chloe está morta. Só que ela diz que Chloe vai voltar, que elas vão trazê-la de volta à vida. Só que ele não acredita nisso e se prepara para atacar. Então ela pede para que ele o escute, dizendo que se infiltrou nesse país somente para salvá-lo, já que seu objetivo é trazer Chloe de volta à vida. E para isso, elas precisam das memórias dele com ela. Só que ele invoca uma espada e diz que vai matá-la. E não só ela, mas todos que ficarem em seu caminho, e qualquer um que zombe de Chloe. Então ela diz que está tudo bem, que se essa for a vontade dele, ela aceita. Só que bem na hora, ele viu o mesmo olhar que ele viu na Chloe nela. Então ele larga a espada e começa a chorar, perguntando se realmente ela pode trazer Chloe de volta. Ela responde que sim, e diz que vai fazer de tudo para ajudá-lo, dizendo que ele não está mais sozinho. Então ela pede que ele segure sua mão, só que de repente ela leva um tiro nas costas. E assim acaba o resumo do primeiro e segundo episódio. Então se você quiser uma parte 2, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de comentar. Até mais.